Olá, como vai você? Está bem? Oramos para que Deus o abençoe ricamente, junto com a sua família, com as pessoas com quem você se relaciona. E vamos orar para que o Espírito Santo nos dirija no estudo da sua palavra. Hoje vamos considerar uma parte da Bíblia que é chamada de seção de achados e perdidos. Essa seção encontra-se em Lucas capítulo 15. A primeira mensagem encontramos nos versos 1 a 7. E o evangelista Lucas, ele introduz a mensagem dizendo assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Nós já falamos algumas vezes sobre esses homens, essas pessoas. Publicanos eram os fiscais que trabalhavam para o governo romano, cobrando imposto dos judeus, recebendo suborno e outras coisas, né? Pecadores eram pessoas que geralmente não frequentavam a sinagoga. Então essas classes de publicanos e pecadores eram odiadas pelos judeus. Eles não eram religiosos e também eram considerados traidores porque cobravam imposto do povo judeu em favor dos romanos. Mas o ponto importante aqui é que essas pessoas, que eram consideradas as piores da sociedade, elas se sentiam bem na presença de Jesus. Por quê? Elas sabiam e sentiam que Jesus as amava. Eu quero fazer uma pergunta retórica para você, uma pergunta reflexiva. Os pecadores se sentem bem na tua presença? As pessoas que são consideradas párias da sociedade se sentem bem com você? Bem, o verso 2 do capítulo 15 diz assim: os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eu acho essa frase muito bonita, né? Muito bem-vinda para nós, né? Este recebe pecadores e come com eles. Essa é uma grande verdade. Jesus recebe pecadores e come com eles. Só que os fariseus e os escribas falaram essa frase com outra intenção. Eles queriam dizer que Jesus era do mesmo nível dos pecadores e publicanos, porque ele dava atenção a eles. Mas eu agradeço a Deus porque o que eles falaram é a pura verdade. Jesus recebe pecadores. Bem, Jesus agora, ele usa a primeira parábola, a partir do versículo 4, falando das ovelhas. Vocês já observaram que em diversas partes da Bíblia, Deus usa a ovelha como símbolo do pecador extraviado. Por exemplo, no Salmo 23, o rei Davi se compara com uma ovelha extraviada, uma ovelha que é alimentada pelo pastor. Em Isaías 53, o profeta também compara a humanidade como ovelhas extraviadas. E aqui no capítulo 15 de Lucas, o próprio Jesus ele faz uma pergunta: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Bem, aqui Jesus está falando de um pastor verdadeiro. Não é apenas de um mercenário, de um empregado que cuida das ovelhas. Eu me lembro que uma vez eu estava num país e tinha um rapaz cuidando das ovelhas, mas realmente ele não cuidava. Ele vinha atrás da ovelha gritando e jogando pedra e ameaçando as ovelhas. Eu pensei comigo, esse camarada não é pastor, coisa nenhuma, né? Ele é apenas um empregado da fazenda que não sabe lidar com as ovelhas, né? Mas aqui Jesus diz assim, fala de um homem que tinha 100 ovelhas e perdeu uma delas. Agora ele deixou as 99 guardadas no redil e saiu em busca da extraviada até encontrá-la. Aqui há muitas frases que nós queremos enfatizar, né? Aqui esse verdadeiro pastor,
Ele havia trabalhado já o dia todo, né, cuidando das ovelhas, e quando ele trouxe as ovelhas de volta, ele fez a contagem das ovelhas e percebeu que faltava uma. Se ele não amasse as ovelhas, ele diria assim: olha, eu já tenho 99 aqui, e essa ovelha sempre se extravia, vou deixar ela para lá, que ela morra para lá. Eu tenho 99, estou bem. Não. Mas diz aqui, ele sai em busca da ovelha. E a gente imagina que já era noite, né? Porque ele já havia trabalhado o dia todo e já havia guardado as 99, né? Mas o que ele fez? Ele deixou as 99 guardadas e saiu à noite por aqueles caminhos difíceis, com pedras, com subidas e descidas, escuridão, mas ele saiu procurando a ovelha. Eu acho muito bonita essa expressão aqui, até encontrá-la. Isso aqui, queridos, ilustra o amor de Deus por aqueles que se extraviam. E aqui diz que ele trabalha até encontrá-las, até recuperá-las. Aqui dá uma ideia de que Deus não desiste de nós. Ele pagou um preço tão caro pela nossa redenção, que foi a morte do seu Filho amado, que ele não desiste de nós, de maneira nenhuma. Aqui diz que ele busca a ovelha até encontrá-la. E quando ele encontra essa ovelha extraviada, o pastor ele não a ofende, não a repreende, ele não manda ela de volta. O que ele faz? Aqui diz assim: quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Interessante que aqui não fala da alegria da ovelha, né? Dá a impressão que a alegria do pastor em recuperar a ovelha é maior do que a própria ovelha que é recuperada. Percebeu isso? Então, Jesus, ele sente grande alegria quando uma ovelha do seu aprisco é recuperada. Diz que ele coloca a ovelha no ombro, leva de volta, e aqui diz assim, cheio de alegria. No verso 6 diz assim, indo para casa, embora já fosse um pouco tarde, né? Ele reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então, a alegria que ocorre no céu não é apenas de Jesus, é uma alegria contagiante que afeta o Pai, afeta o Espírito Santo, afeta os anjos e os mundos não caídos. Aqui diz, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então aqui diz que há muita alegria no céu, né? Por um pecador que se arrepende. Eu pergunto, você é um pecador arrependido ou um pecador impenitente? Pense nisso, porque aqui não fala que quando um pecador ele volta para a igreja, aqui diz que quando o pecador se arrepende. É claro que se ele se arrepende, ele vai buscar o redil, ele é trazido de volta ao redil, como aquela ovelha que estava extraviada foi trazida pelo pastor ao redil, ao aprisco. Então, queridos, essa parábola da ovelha ela é muito significativa. Ela tem uma aplicação para o nosso planeta, que é o único planeta que se extraviou de Deus, e se aplica de modo geral a todos os seres humanos que se afastaram de Deus, a começar de Adão e por toda a humanidade. Então, queridos, a parábola da ovelha é uma parábola muito significativa. E o importante aqui é como que o pastor trabalha para recuperá-la. Ele não lamenta o cansaço, não lamenta que já é noite, ele não reclama do trabalho que dá sair à noite para procurar a ovelha extraviada. Ele simplesmente deixa as 99 bem guardadas e vai em busca da ovelha. Eu quero repetir a expressão aqui, até encontrá-la. Ele não desiste, ele vai até o fim. Agora, queridos, aqui fala de arrependimento. O arrependimento é uma situação, um ato muito
fundamental na nossa salvação. É verdade que nós mesmos não podemos produzir arrependimento. O arrependimento, como praticamente tudo no plano da salvação, é um dom de Deus. Romanos capítulo 2 diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. E a inspiração explica que arrependimento é tristeza pelo pecado e abandono do pecado. E quando a pessoa corresponde à atração divina e aceita o arrependimento, que é dom de Deus, ele é perdoado, ele é justificado. Então vamos ter em mente que não existe salvação sem arrependimento. Mas aqui, como já dissemos, o arrependimento é uma obra de Deus no coração humano. Quando o pecador ele é levado pelo Espírito Santo ao pé da cruz, ele imagina o que Cristo sofreu por ele, ele estuda na palavra de Deus o que Cristo passou por ele. Então ele é tocado pelo Espírito Santo. E agora o Espírito Santo produz nele o arrependimento. Ele sendo arrependido, ele é perdoado, ele é justificado, ele é declarado justo por Deus. E não apenas declarado justo, mas ele é transformado de ímpio, arrependido, em homem crente justificado. Existe uma corrente no protestantismo que diz que o perdão de Deus é apenas um ato judicial que ocorre no santuário celestial. É verdade que o perdão dos pecados, ou a justificação, é um ato judicial, porque ocorre no tribunal divino. Mas nós aprendemos que é mais do que isto. A inspiração diz que não é apenas um ato judicial. Diz que o perdão divino é um transbordamento de amor que transforma o coração. Então, quando o pecador se arrepende e é justificado, ele nasce de novo, ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, queridos, vamos ter isso em mente. A justificação, o perdão dos pecados, a aceitação do pecador por parte de Deus é um ato transformador. É um ato que abrange o ser humano todo. Então, realmente, quando nós somos justificados ou declarados justos, nós também somos transformados de pecadores rebeldes, pecadores em guerra contra Deus, em pecadores arrependidos e perdoados. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, verso 1, diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação é um ato divino que recebe, adota o pecador arrependido e o transforma em uma nova criatura. Então, quando Paulo diz assim, justificados pela fé, temos paz com Deus, quer dizer, acabou a nossa guerra contra Deus, acabou a nossa rebelião, acabou o nosso extravio, acabou a nossa inimizade contra Deus. É por isso que quando Adão cometeu aquele grave pecado, Jesus falou com a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, queridos, quando o homem peca, quando o homem pecou, ele se alia com Satanás, ele se torna inimigo de Deus. Mas quando ele aceita o arrependimento que é produzido pelo Espírito Santo, ele é perdoado, é adotado, é recebido e é transformado. Percebe o alcance da justificação? Percebe o alcance do perdão? Então aquela ovelha que se extraviou, ela foi buscada por Cristo até ser encontrada, trazida de volta e recebida com festa no aprisco, quando o proprietário chamou os amigos e vizinhos para comemorar com ele a volta da ovelha extraviada. Queridos, Deus também chama cada um de nós para que aceitemos a sua obra em nosso favor. Ele nos quer levar de volta ao seu redil, quer perdoar-nos e transformar-nos.
Está você disposto a aceitar essa oferta? Que Deus o abençoe ricamente. É o meu desejo. Amém. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo e vou com Ele morar. Céu, lindo céu, mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não tenho mais pecado, pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida, nas alturas do céu. Cantarei ali